Olá, estamos começando o módulo 2 do nosso curso de alfabetização de dados. Nessa primeira aula, vamos nos dedicar a estabelecer um entendimento sólido sobre o que são os dados, como eles são gerados, coletados e utilizados no mundo dos negócios. Como você já sabe, eu sou a Ana da Trigo AI e te convido a embarcar em uma jornada que revelará a essência dos dados e como eles se tornaram o recurso mais valioso da era digital. Vamos começar com uma definição extremamente importante. O que são dados? Dados são registros de transações, eventos, objetos ou pessoas que podem ser medidos e analisados. Nós os encontramos em todos os lugares, em vendas, redes sociais, sensores e além. Mas é a interpretação dos dados que nos fornece informações. Vamos explorar as diferentes categorias de dados e como eles se apresentam no ambiente corporativo. Os dados podem ser classificados em duas grandes categorias: estruturados e não estruturados. Os primeiros são organizados e facilmente pesquisáveis, como os encontrados em bancos de dados e tabelas. Já os dados não estruturados, como e-mails, arquivos e vídeos, não seguem um formato padrão. Entender essa distinção é fundamental para aproveitá-los ao máximo. O termo Big Data é frequentemente utilizado dentro das empresas e no ambiente de dados, mas você sabe o que isso significa? Big Data é caracterizado pelo seu grande volume, velocidade na geração de dados, variedade de tipos e a veracidade dessas informações. Para que os dados sejam úteis, eles devem ser coletados de forma eficiente e ética. Desde formulários online, sistemas corporativos até dispositivos e sensores, a coleta de dados é tão diversa quanto o uso que fazemos deles. Os dados coletados são apenas o início. Eles precisam ser processados e armazenados de maneira que possam ser acessados e usados por toda a organização quando necessário. As empresas usam soluções corporativas com diversos sistemas de gerenciamento de banco de dados, armazenamento em nuvem e as tecnologias que tornam isso possível. Vamos falar agora sobre data mining e análise de dados. Mineração de dados é o processo de explorar grandes conjuntos de dados para identificar padrões e estabelecer relações. A análise de dados é o próximo passo, transformando esses padrões em insights acionáveis, ou seja, ações que tragam resultados para a empresa. E tem dois temas que não podemos deixar de abordar: governança de dados e segurança. Com o crescente foco em dados, surge a necessidade crítica de governar e proteger essas informações. Leis de proteção de dados como GDPR e LGPD são exemplos de como o mundo está respondendo à necessidade de regulamentação. Esses pontos são cruciais e devem sempre ser observadas com todo cuidado pelos profissionais e organização. Estamos chegando ao final dessa aula, mas antes de encerrarmos, vale relembrar a importância dos dados na tomada de decisão. Dados embasam decisões empresariais, reduzem incertezas e destacam oportunidades. Eles são o alicerce sobre o qual estratégias vencedoras são construídas. Incorporar dados na tomada de decisão e as ferramentas que ajudam a interpretar e visualizar informações relevantes é um grande desafio para todas as áreas de uma empresa. Agora, resumindo o que vimos neste último vídeo, em nossa jornada pelos fundamentos de dados, cobrimos desde as definições básicas até a importância vital dos dados na estratégia corporativa. Com essa base introdutória sobre o assunto, você já pode levar esses conhecimentos adiante e aplicá-los no seu dia a dia profissional. Os dados são uma fonte poderosa de insights, e a habilidade de trabalhar com eles é um diferencial competitivo inestimável. Nos vemos na próxima aula. Até lá!